assim a palavra de Deus, Atos, capítulo 17, de 1 a 9. Passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Segundo o seu costume, Paulo compareceu à reunião deles e por 3 sábados examinou com eles as Escrituras, explicando e demonstrando que era necessário que o Cristo sofresse e ressuscitasse dentre os mortos. E dizia: este Jesus que eu vos anuncio é o Cristo. Alguns deles foram convencidos e uniram-se a Paulo e Silas, bem como um grande número de gregos tementes a Deus e muitas mulheres de posição. Mas os judeus ficaram com inveja e, tomando consigo alguns homens maus dentre os desocupados, reuniram a multidão e tumultuaram a cidade. Então invadiram a casa de Jasson, procurando Paulo e Silas, a fim de entregá-los ao povo. Todavia, como não os encontraram, arrastaram Jasson e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, gritando: esses homens que têm agitado o mundo chegaram também aqui. E Jasson os acolheu. Todos eles procedem contra os decretos de César, dizendo haver outro rei, Jesus. Assim, provocaram a multidão e as autoridades da cidade, que ouviram essas coisas, mas, recebendo fiança de Jasson e dos demais, eles os soltaram. Pai amado, obrigado por tua palavra. Humildemente pedimos, em nome de Jesus, que o Espírito Santo abra o nosso coração para receber esta semente divina, a tua palavra, trazendo salvação aos corações nesta noite. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos contemplando o registro que Lucas, o autor do Evangelho de Lucas, agora faz da expansão da igreja, a obra missionária. Paulo, por Deus chamado, junto com Lucas, com Silas, com Timóteo e provavelmente com outros cooperadores, eles partiram para a Europa e chegaram à primeira cidade onde evangelizaram. E lá, durante vários sábados, provavelmente durante meses, eles pregaram todos os sábados a palavra de Deus em uma reunião de oração que acontecia à beira do rio, de mulheres devotas e piedosas que buscavam a Deus. E ali Deus salvou uma mulher rica, uma mulher próspera, uma mulher de negócios, uma mulher que tinha uma grande casa, que tinha muitos funcionários e provavelmente muitos escravos. O seu nome era Lídia, e Deus abriu o seu coração e ela acolheu as palavras que Paulo dizia. Naquela mesma cidade havia uma jovem grega escrava. Ela não tinha nome, ela não tinha família, ela não tinha nada, ela não tinha ninguém, ela não tinha liberdade, ela nem sequer era dona de si mesma, era uma escrava. E ela era também escravizada por um espírito maligno, através do qual ela fazia adivinhações e dava muito lucro aos seus senhores. Mas Deus, pelo poder do nome de Jesus Cristo, enchendo Paulo do Espírito Santo, aquele demônio foi repreendido, ele foi expulso e Deus salvou aquela jovem escrava daquela possessão demoníaca. Em seguida,
um carcereiro, provavelmente um oficial romano aposentado, um veterano de guerra aposentado do exército romano. A cidade de Filipos era uma colônia romana para onde todos os aposentados e veteranos de guerra do exército romano eram enviados após após se aposentarem. E ali, aquele carcereiro, ele é salvo pela graça por meio da fé. Era um homem rude, era um homem cruel, era um homem acostumado a matar, a ver guerras. Deus salvou esse homem. E a Bíblia diz que Paulo, quando saiu da prisão, ele foi para a casa de Lídia, e ao verem os irmãos, agora uma jovem escrava, um oficial do exército romano e uma comerciante próspera, são irmãos, classes sociais distintas, pessoas diferentes, agora são irmãos em Cristo Jesus, e eles são a igreja dos filipenses, que se reunia na casa de Lídia. Pois bem, Paulo passou por Anfípolis e Apolônia. Eles viajaram em torno de 155 quilômetros e chegaram à capital da Macedônia, a cidade de Tessalônica. E a Bíblia diz que lá havia uma sinagoga dos judeus. O quórum mínimo para haver uma sinagoga era pelo menos a existência de 10 homens na cidade. E na cidade de Tessalônica havia uma sinagoga, e o texto bíblico diz que, segundo o seu costume, Paulo compareceu à reunião deles. A estratégia de Paulo era, em cada cidade, procurar a sinagoga, entrar na sinagoga, para adorar a Deus com eles. E como era costume dar a palavra a mestres itinerantes, Paulo sempre tinha a palavra, e ele pregava a palavra na sinagoga, e sempre era por pouco tempo, porque logo ele era expulso, e ele ia então para os gentios. E o texto diz que Paulo, por 3 sábados consecutivos, ele examinou com eles as Escrituras. E esta palavra examinou, na língua grega, ela significa que Paulo utilizou o método muito conhecido como a maiêutica. É um método que Sócrates, segundo os escritos de Platão, utilizava quando, por intermédio de perguntas, levava as pessoas a duvidar do seu próprio conhecimento, para então, aprofundando o saber, fazer com que o saber que, segundo ele, as almas eram pré-eternas, eram pré-existentes e se encarnavam, o saber está no homem, e pelo método de perguntar e responder, você tira o conhecimento que está na alma, está latente, e ele se torna patente pelo método de perguntas e respostas, chamado de maiêutica. E Paulo examinou com eles as Escrituras, utilizando esta metodologia de fazer perguntas, para que eles respondessem, e diante das suas respostas, Paulo fazia mais perguntas, e depois ele ia para as Escrituras sagradas e extraía, não do coração deles, como os gregos acreditavam, mas extraía das Escrituras o ensino de Deus, para que eles conhecessem a verdade e para que eles fossem realmente salvos, por saber que Deus havia mandado o Messias. E aqui nós temos um ponto muito importante. Se hoje você tivesse a palavra numa sinagoga, ou se você encontrasse alguns amigos judeus, você seria capaz de examinar com eles o Antigo Testamento e mostrar para eles, baseado no Antigo Testamento, que Jesus é o Cristo? As Escrituras que eles tinham era o Antigo Testamento. E fundamentado no Antigo Testamento, Paulo pregava nas sinagogas. E aqui nós aprendemos a necessidade de conhecer profundamente as Escrituras, a necessidade de saber argumentar,
de saber apresentar numa sequência objetiva e lógica a palavra de Deus, para que as pessoas entendam o Evangelho, para que elas compreendam. Hoje, as mensagens não são feitas para pensar, os cultos são emotivos demais, trabalha-se muito o emocionalismo, o entusiasmo. As mensagens não são feitas para pensar, mas para sentir, e as pessoas cada vez mais sabem menos da palavra de Deus, e se emocionam cada vez mais, e saem analfabetos da palavra de Deus, sem conhecer as doutrinas cristãs, e é por isso que absurdos estão sendo pregados por aí, por falta de conhecimento da palavra. O texto diz no versículo 3, que Paulo examinou com eles as Escrituras, sabe como? Explicando. Este verbo na língua grega significa abrindo. Está escrito em Marcos que Jesus ungiu os olhos de um homem cego, e ele disse efatá, significa abre-te, e os olhos daquele homem se abriram, e ele passou a enxergar. A Bíblia também diz que no caminho de Emaús, Jesus com alguns discípulos, eles estavam com os olhos fechados, mas os olhos daqueles homens foram abertos, os olhos espirituais, e eles identificaram o Cristo ressurreto. No mesmo texto de Lucas capítulo 24, diz que Jesus abriu o entendimento deles, para que eles compreendessem as Escrituras. Muita gente não compreende a palavra de Deus, porque o entendimento está fechado, está em trevas. A pessoa lê a Bíblia, lê a palavra, não entende a palavra, não compreende as verdades de Deus e permanece em trevas, permanece na ignorância. Mas Deus usou o apóstolo Paulo para explicar as Escrituras. À medida que as Escrituras eram examinadas, elas iam sendo abertas, o entendimento deles. Então, nós temos duas coisas: Deus abre a palavra dele para nós, e ele também nos abre para a sua palavra. Jesus abriu o entendimento para compreender a palavra, mas ele também abriu a palavra para que o entendimento, iluminado pelo Espírito Santo, pudesse compreender a verdade revelada por Deus. Portanto, Paulo examinou com eles as Escrituras, explicando, abrindo a palavra. Quando alguém ignora a palavra e você explica para ela o sentido da palavra de Deus, você está abrindo o que para ela estava fechado, ela não compreendia. E essa é a nossa missão. A nossa missão é ir de casa em casa, pelo rádio, pela televisão, abrir as Escrituras, para que as pessoas compreendam a mensagem do Evangelho. E mais, diz o texto, que Paulo examinava com eles as Escrituras, explicando e demonstrando. A palavra demonstrar literalmente significa colocando lado a lado. O que Paulo fazia era, ele pegava a profecia que prometia a vinda do Salvador, do Messias, e ele colocava aqui um fato dos evangelhos que comprovavam lado a lado a promessa e o cumprimento da promessa, a profecia e o cumprimento da profecia. Portanto, através de uma exposição profunda das Escrituras e através também da pregação do Evangelho, o apóstolo foi capaz de mostrar que em Jesus Cristo de Nazaré, todas as profecias do Antigo Testamento se cumpriam. E eu gostaria de lhe perguntar, você tem essa capacidade? Nós estamos há tantos anos na igreja, nós somos capazes de mostrar a presença de Jesus Cristo no Antigo Testamento para as pessoas? Nós somos capazes, Jesus abriu para eles as Escrituras e mostrou tudo o que havia na lei, nos profetas e nos salmos a seu respeito.
Todas as escrituras, de Gênesis a Malaquias, falam de Jesus Cristo. Todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo. Quando Isaac pergunta, onde está o cordeiro? Esta é a pergunta que sintetiza a totalidade do Antigo Testamento. Onde está o cordeiro? A resposta é João Batista quem dá: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. E se nós estudarmos este Evangelho, nós veremos a preocupação de Mateus de provar que Jesus cumpre todas as escrituras do Antigo Testamento. Para que se cumprisse o que estava escrito, portanto, a evangelização dos judeus era baseada na exposição metódica, com base em argumentos e também com evidências bíblicas de que tudo quanto estava sendo dito tinha fundamentação na palavra de Deus. Isso nos ensina que, se quisermos evangelizar as pessoas, devemos estudar com elas a Bíblia. Devemos apresentar a elas argumentos, tentando persuadi-las a entender e a compreender o que é o Evangelho e apresentar para estas pessoas a fundamentação bíblica, para que elas saibam que o que estamos dizendo encontra-se realmente nas Escrituras Sagradas. E a Bíblia diz que Paulo explicou e demonstrou o seguinte ponto: era necessário que o Cristo sofresse e ressuscitasse dentre os mortos. Essa era a tese do apóstolo Paulo. Era necessário que o Messias, disse Paulo, sofresse e ressuscitasse. E ele provou, baseado no Antigo Testamento, que está registrado lá, essa necessidade do sofrimento e da ressurreição do Messias. Ora, o conceito de Messias, de Salvador, dos tempos do apóstolo Paulo, era de um libertador político, de um Messias poderoso, que vinha com poder e glória para libertar os judeus do cativeiro romano. Era alguém que, com força e com poder, iria predominar. Eles jamais poderiam imaginar um Cristo, um Messias, um Salvador, que tivesse que morrer. Mas o apóstolo Paulo, expondo o Salmo 2, com certeza, expondo o sistema sacrificial, fazendo a exposição do livro de Levítico, da profecia do capítulo 53 de Isaías, ele mostrou que era necessário. E este verbo, esta palavra, tanto no Evangelho de Lucas, quanto no livro de Atos dos Apóstolos, é um termo técnico que Lucas usa para dizer: era da vontade de Deus, Deus quis, era necessário, era a vontade de Deus que o Salvador sofresse, morresse e ressuscitasse. E nós temos um exemplo muito interessante disso no Evangelho de Lucas. Lucas nos diz que Jesus fez as seguintes declarações. Os irmãos poderão ouvir o que Jesus Cristo disse. Ele disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelas autoridades, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Jesus disse: é necessário. Deus quer que seja assim. Nós encontramos no capítulo 13, versículo 16 de Lucas, Jesus dizendo: e esta filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, não devia ser ela solta desta prisão no dia de sábado?
esta não devia ser solta, é necessário, é a mesma palavra para indicar, Deus queria libertar aquela mulher daquele cativeiro. Em Lucas, capítulo 17, versículo 25, Jesus declarou: mas primeiro é necessário que ele, o Salvador, sofra muitas coisas e seja rejeitado por sua geração. E Lucas vai citando várias vezes Jesus dizendo: é necessário, Deus quer que o Salvador sofra, morra e ressuscite. E a pergunta é: por que é necessário? Por que, para nos salvar, foi necessário que Jesus Cristo morresse? Por que sem a morte sacrificial de Jesus não há salvação? Por quê? Você precisa saber examinar as Escrituras, explicar as Escrituras e demonstrar pelas Escrituras a necessidade da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Você já perguntou por quê? Por que eu lhe devo perdoar se você me ofender e ninguém precisa morrer para que eu lhe perdoe? No entanto, por que Deus não pode nos perdoar, a não ser com base no sangue que Cristo derramou na cruz do Calvário? Por quê? Porque é necessário que Jesus Cristo padecesse e fosse crucificado? Porque a justiça de Deus, que não deixa o pecado impune, a justiça exige que o mal seja punido de maneira justa, e Deus decretou que a pena do pecado é a pena de morte. Portanto, Jesus Cristo veio para satisfazer a justiça de Deus, pagando com sua própria vida a pena devida a mim e devida a você. É necessário que o Filho de Deus morra na cruz do Calvário, porque a justiça de Deus só se satisfaz quando a pena é cumprida. Se alguém entrar na sua casa, roubar e matar, você fica revoltado. E essa revolta triplica, quadruplica, quando os culpados não são julgados com justiça e colocados atrás das grades. A impunidade, a injustiça aumenta a revolta. Queremos que a justiça seja feita e que o malfeitor seja punido com justiça. Pois bem, a justiça de Deus como a nossa, assim como nós pecadores, queremos que justiça seja feita e ficamos revoltados quando ela não é feita. A justiça de Deus exige que os meus pecados sejam justamente punidos e os seus pecados também. Mas se Deus cobrar de mim mesmo os meus próprios pecados, eu terei que morrer eternamente para pagar pelos meus erros e pelas minhas transgressões. Mas Deus enviou o seu Filho, por amor a cada um de nós, para que nos substituindo e nos representando. Lembre-se disso, quando um jogador se contunde, ele é substituído, mas o jogador que o substitui não o representa. Mas quando você elege um político, na hora que ele vai votar, ele está substituindo você e representando você. Ali são os eleitores dele, quando ele vota a favor disso ou a favor daquilo. Ele nos substitui e nos representa, ele vota no nosso lugar. E se eles votassem de acordo com a vontade dos seus eleitores, eles não votariam o que eles votam. Jesus Cristo nos substituiu na cruz e Ele nos representou. Ali éramos nós na presença do nosso representante. Ele nos representou diante de Deus. Diante de Deus, Jesus está dizendo: eu sou o Jorge Max, estou pagando pelos pecados dele. Eu sou o Manassés, estou pagando pelos pecados dele. Eu sou o João, eu estou pagando pelos pecados dele. Ele nos representa e ele nos substitui. É necessário, diz o apóstolo Paulo, que o Cristo sofresse.
O sistema sacrificial revelado por Deus deixou claro que animais teriam que ser mortos, porque o sangue derramado é a vida substituindo outra vida. O próprio sistema sacrificial deixava claro que o salário do pecado é a morte. Por isso, animais eram sacrificados, mas o sangue de animais não pode representar e substituir a vida humana. Por isso, o próprio Deus se torna homem. Ele se encarna. A razão da encarnação é para poder ir à cruz pagar pelos nossos pecados. O que você sentiria se alguém, sabendo que você deve, você está na mão de um agiota que vai te matar porque você não paga e você não tem condições de pagar, por amor a você, fosse lá e quitasse o seu débito? Como você se sentiria diante de alguém que, por amor, sem que você pedisse, sem que você merecesse, pelo contrário, você só lhe deu desgostos e aborrecimentos, e ele vai espontaneamente, livremente, por amor a você, paga as suas dívidas e livra você de morrer? Como você se sentiria? Você se sentiria grato, você abraçaria essa pessoa, você beijaria esta pessoa, você agradeceria de todo o coração esta pessoa que pagou os seus débitos. Quando as pessoas não querem aceitar Cristo como Salvador e Senhor, é como se estivessem dizendo: problema seu, pagou porque quis, eu não pedi para pagar, a dívida era minha e eu queria cair nas mãos dos agiotas para que eles me matassem. É isso. Quem rejeita o sacrifício de Cristo está dizendo: eu desprezo o amor de Deus, eu desprezo esta vontade de Deus de me salvar. Era necessário que o Cristo sofresse e que ele ressuscitasse. Por quê? Porque a ressurreição é a reversão da pena de morte. Se uma pessoa em países onde a pena de morte é aplicada, ela morre, mas ela não volta para a vida. Quando Deus ressuscita o seu Filho dos mortos, Ele está dizendo: o meu Filho é santo. O sacrifício dele foi por amor à humanidade. Quando Deus o ressuscita, Deus está provando para o mundo a sua inocência, a inocência de Cristo. A ressurreição de Cristo é um endosso de Deus. É Deus dizendo: é o meu Filho, Ele é o Salvador do mundo. Nova vida e vida eterna Ele pode trazer, porque Ele pagou pelo pecado da humanidade. E agora, para os que se arrependem e para os que creem, nova vida, vida eterna. Cristo morreu, Cristo ressuscitou. Quem está unido a Cristo morre com Ele espiritualmente e ressuscita com Ele. E quando Ele voltar com poder e grande glória, ressuscitarão fisicamente com Ele também. A Bíblia diz: este Jesus que eu vos anuncio é o Cristo. Paulo era muito inteligente. Primeiro, ele se dedicava a mostrar que o Cristo tinha que sofrer e ressuscitar, baseado no Antigo Testamento. Depois ele dizia: Jesus de Nazaré, a quem eu prego, Ele é o Messias. Ele, porque se ele dissesse: creiam num Salvador crucificado pelo Império Romano, todos ririam dele. Mas quando ele provava, baseado no Antigo Testamento, que estava previsto a morte e a ressurreição de Jesus, o que eles diriam? O texto diz que alguns deles foram convencidos, persuadidos, porque a argumentação foi lógica, foi sequencial, foi uma argumentação bíblica, fundamentada na palavra de Deus. Muitos se uniram a Paulo e Silas, bem como um grande número de gregos tementes a Deus e muitas mulheres de posição. Deus salvou muitas pessoas naquela sinagoga. Mas o resultado qual foi? Os judeus ficaram com inveja e eles contrataram desocupados, e esses desocupados se reuniram e causaram um grande tumulto
invadiram a casa de Jasson, que deve ter sido uma dessas pessoas convertidas, para pegar a Paulo e para pegar a Silas. E eles conseguiram pegar Jasson, levaram este homem à presença das autoridades, dizendo: esses homens que têm agitado o mundo, ou seja, estes homens que são perturbadores da ordem, esses subversivos, esses agitadores da multidão, eles já têm feito isso e por onde passam, são agitadores. Eles foram acusados de sedição, de subversão e de agitarem a população. E ele de Jasson os acolheu. O texto diz que a acusação foi: eles procedem contra os decretos de César, dizendo haver outro rei, Jesus. Fica claro que Paulo e Silas, quando pregavam, diziam: Jesus é o Messias, é o rei, a quem Deus ungiu. Ele é o Senhor do universo. Ele é rei. Hoje as pessoas dizem: aceite Jesus como Salvador. Eu já vi pastores ensinar a igreja assim: primeiro, ensine a pessoa a aceitar Jesus como Salvador, depois a aceitar Jesus como Senhor, porque você pode recebê-lo como Salvador agora, mas como Senhor é muito difícil. As pessoas não querem se submeter ao senhorio, ao governo de Deus. A evangelização do Novo Testamento, Jesus é apresentado como Rei, como Senhor. E se Ele não é o Senhor da vida das pessoas, Ele não é mais nada para ninguém. Não se pode aceitar o Salvador e não o Senhor. Ou Ele salva e reina na sua vida, ou Ele não salva você. Se você não é regido por Ele, se sua vida não está sobre o domínio dEle, você não é salvo. Quem diz que crê que Jesus é o Salvador e vive na escravidão do vício, da mentira, da corrupção moral, de tudo quanto é pecado que a Bíblia condena, você está se enganando. Se Jesus não é o seu Senhor, Ele também não é o seu Salvador. Paulo apresentava que Jesus é o Rei, aquele que governa. É claro que a turba deu uma conotação política, de subversão, sublevação e de sedição, e as autoridades foram provocadas, o povo também, mas a Bíblia diz que eles receberam fiança de Jasson. Esse termo é um termo técnico que significa que ele pagou uma fiança, assumindo o compromisso de não hospedar mais nem Paulo e nem Silas, e se comprometendo também a levá-los para fora da cidade. E isso aconteceu. Vamos ver domingo que vem, se Deus assim permitir, que eles foram levados para outra cidade. E Paulo não pôde mais colocar os pés na cidade de Tessalônica. Em sua carta aos Tessalonicenses, ele diz do seu desejo de voltar, mas que Satanás o impediu. Paulo entende que aquela inveja dos judeus e aquela armação contra ele tinha a mão invisível do diabo, usando as pessoas para impedir que ele voltasse àquela cidade. Assim as trevas trabalham. Se você pensa que você pode crer no Evangelho e que as trevas não se levantam de uma maneira sutil, usando pessoas e circunstâncias para impedir você de ter contato com a palavra de Deus, se você não entende isso, você é cego, é surdo, é ingênuo. As trevas se levantam. A inveja dos homens, por detrás da inveja dos homens, tem o ódio espiritual maligno, querendo afastar você de Deus, querendo impedir o seu caminhar com Deus, a sua salvação, o seu encontro com Deus. E Paulo percebeu, por detrás dos acontecimentos aparentemente normais, as influências espirituais que estão por detrás daquilo que os nossos olhos veem. Muitas coisas acontecem na sua vida para lhe destruir, e a origem é satânica, é espiritual. Mas se você é imaturo na fé, você apenas diz:
eu estou sendo alvo da inveja, eu estou sendo alvo de perseguição humana, e você desconsidera forças malignas que atuam por intermédio dos homens. Paulo, por 3 sábados consecutivos, pregou a palavra de Deus. Muitas vidas foram salvas. A igreja dos Tessalonicenses foi plantada. Ele não pôde mais voltar, mas escreveu 2 cartas para orientar aquela igreja a perseverar. Com certeza, outros cooperadores de Paulo foram para lá, dar assistência espiritual e doutrinária àquela igreja. Mas o apóstolo Paulo e Silas nunca mais puseram os seus pés ali. Estavam legalmente proibidos de entrar naquela cidade. Mas eles aproveitaram a oportunidade enquanto ela existia. Por isso, é muito importante que a igreja, enquanto o rádio permitir, enquanto a televisão permitir, vai chegar o tempo que não será mais permitido. Não se enganem e não se iludam. Vai chegar o tempo que as oportunidades, as igrejas estão perdendo. As boas igrejas que têm a boa doutrina estão perdendo a oportunidade de espalhar o evangelho. Esta porta vai fechar um dia. E nós precisamos aproveitar todas as oportunidades para pregar a palavra de Deus. Eu termino esta mensagem dizendo: a igreja, da capacidade de Paulo de examinar com eles as Escrituras. Leia a Bíblia, estude a Bíblia. Na escola dominical do último trimestre deste ano, nós vamos estudar Romanos e 1ª e 2ª Coríntios. Como você espera evangelizar alguém se você não for capaz de examinar com esta pessoa as Escrituras, explicando e demonstrando para a elas a necessidade do sofrimento e da ressurreição? Se as pessoas lhe disserem: por que eu preciso de Jesus? Você dirá: porque Ele é o Salvador. Por que eu preciso de um Salvador? Você sabe explicar? Por que eu preciso de um Salvador? E por que esse Salvador tinha que morrer e ressuscitar? Se você não conhecer as Escrituras, você não pode ajudar as pessoas a encontrar o caminho do céu. Muitos foram salvos ali, porque a palavra de Deus foi explicada, foi demonstrada e foi examinada. Então, estude a palavra de Deus, pregue a palavra de Deus, examine, explique e demonstre pela palavra a necessidade que todos têm de se arrepender dos seus pecados e de crer, e de que não há salvação em nenhum outro, só Jesus Cristo salva. Se você entrou hoje aqui, se você entrou perdido, se o seu coração está vazio, se você se julga alguém escravizado por forças espirituais do mal, por vícios, se você está aqui sem Deus e sem salvação, você veio ouvir a palavra, e a palavra do Senhor para você é: arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus, Ele é o Senhor do céu e da terra, Ele é o Rei Jesus. Deixe Ele reinar na sua vida, governar a sua vida, perdoar os seus pecados. Só Ele pode te dar vida eterna. Portanto, agora em seu coração, se arrependa, creia e se entregue ao Senhor. Abaixe a sua cabeça e faça hoje a sua decisão por Jesus Cristo, o Senhor e o Salvador.